criou esse projeto bacana que chama-se Especial Meio Ambiente. Estamos vendo a Semana do Meio Ambiente, a Semana Mundial do Meio Ambiente. Hoje recebemos várias personalidades que cuidam desse meio ambiente, que é a Gabriela de Azeredo, ou Cle, depende da origem, quem quiser, né? Que é a gerente regional da Sabesp no Vale do Paraíba, o Rogério Costa Manso, secretário do Meio Ambiente, Zeladoria Urbana de Jacareí, e o Pedro Oliva, que é canoísta profissional. Senhores, muito bom dia e sejam muito bem-vindos nessa Semana do Meio Ambiente, que é bom para todo mundo, né? Exatamente. Então, quem começa para falar sobre essa iniciativa da Rádio Jovem Pan, que é o Especial Meio Ambiente? Vamos falar com a Sabesp primeiro? Podemos falar com a Sabesp primeiro. Vamos lá, que realmente a Sabesp tem uma importância muito grande na vida de mais de 1.600.000 pessoas na região, é isso, né? Exatamente. E assim, quando a gente fala em saneamento, né, ele é uma atividade intrínseca ao meio ambiente. Então, quando a gente fala de abastecer as pessoas com água tratada para dar qualidade de vida, a gente evita doenças. E quando a gente faz o tratamento de esgoto, a gente evita também que isso vá para o meio ambiente de volta, todos os dejetos, né? Então, é imprescindível que a gente tenha saneamento para a gente conseguir ter uma boa qualidade aí do meio ambiente, para a gente conseguir ajudar em todas essas esferas. Ô, Gabriel, diga uma coisa, o que é mais fácil de cuidar? Em uma cidade grande como São José dos Campos tem aproximadamente 700.000 habitantes, uma cidade pequena, por exemplo, isso também atua em Santa Branca. Exato. Aí está praticamente na boca do Rio Paraíba, né? O que você pode falar para a gente? Ambas as cidades a gente conecta ao nosso sistema integrado, que acaba abastecendo toda a região, né? Então, isso tudo acontece pela Sabesp. Acho que não tem diferenciação, a gente tenta tratar todas as demandas de todas as cidades e, principalmente, o que a gente olha ali é pontual da qualidade de água para estar entregando para o cliente a qualidade correta, e se ela está em alguns pontos diferentes, a gente pode ter uma diferença ali da captação da água. O que você entrega em São José, entrega também em Santa Branca. Exatamente. Seria isso, né? O produto é o mesmo. Aqui na região, vocês estão em Santa Branca, em São José dos Campos, onde mais? Desde Bananal até São José dos Campos, Santa Isabel, Guararema, toda essa parte da região do Vale, Vale Histórico. Não, Jacareí tem, Jacareí não, já tem um tratamento próprio, né? Fica a dica para eles. E daqui também de Jacareí o Rogério Costa Manso, que é o secretário de Meio Ambiente, por enquanto, né, Rogério? E também na Zeladoria Urbana do município. Seja bem-vindo, tenha um bom dia. Obrigado, Clemente, obrigado, ouvintes. Estou um pouco rouco aqui. Bem afônico aí. Pode chegar um pouquinho. Isso, mais fácil, isso, por favor. Tocar essa entrevista aqui. Sim, secretário hoje do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, né? Ainda na pasta. Então, a secretaria hoje ela compõe aí a parte de licenciamento ambiental, a parte de cuidados de proteção animal, a parte também de sustentabilidade, além de outras atividades do planejamento urbano, como plano diretor, entre outras atividades aí que a gente pode falar um pouco mais. Aliás, Jacareí, o rio corta o município, né? Então, dos dois lados da cidade, o Rio Paraíba está lá cortando de ponta a ponta, né? Então, isso, o cuidado tem que ser redobrado, ou eu estou enganado com isso? Exatamente. O rio, praticamente, Paraíba nasce em Santa Branca, né? Ali na junção da represa, né? Paraibuna ali, né? Acho que é Paraibuna, ali, né? Entre o rio, a junção dos rios, né? Que é o rio Paraitinga e o Paraibuna, que foi um rio, uma represa, e o Rio Paraíba depois em seguida. Ele é extremamente importante, impactante para a cidade, né? Porque é um rio que corta a cidade praticamente como um todo, e o Vale do Paraíba também. Então, cuidar do rio é importante para todo mundo aqui, inclusive para quem consome e retira água do rio, que é o caso do SAI de Jacareí. Do SAI. Enquanto a Gabriela e o Rogério falam sobre a importância do rio, tem aqui um cara que conhece o rio como ninguém, que é o Pedro Oliva, que é um profissional, e está aí no lazer do dia a dia e acompanhando de perto todos esses problemas que acontecem com o meio ambiente, né, Pedro? O que me deu muito embasamento foi a questão científica, né? A partir da hora que, como atleta e pesquisador, junto com o INPE, o ITA, o CEMADEM, a Unesp, nós fizemos uma navegação da nascente à foz, desde Areias até Campos do Goytacazes, em São João da Barra, sem sair nenhum metro de dentro do rio, fazendo uma análise da água, do ar e da sociedade. Foram mais de 600.000 dados coletados, uma pesquisa inédita no mundo até hoje, e eu tenho assim em mente cada curva do rio. E, curiosamente, a plataforma que gerou menos dados, que foi a plataforma social através da Unesp, foi a que nos forneceu mais dados que são possíveis a gente colocar em prática essa transformação que a gente tanto busca, né? Então, Clê, eu estou muito contente de estar aqui com você. Rogério, já estive remando junto em Jacareí. Pois é, tivemos juntos aí de caiaque.
Num evento em Jacareí. Essa vivência é muito importante. O caiaque, as atividades de turismo, né? O nosso passeio ecológico que está tendo grande repercussão. E tá o cara que está lá na Foz, eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, né? Dirigi 10 horas direto, foi um evento maravilhoso que aconteceu lá. Jacareí também está inspirado nisso. Nós estamos conectados pelo rio. Esse rio que é possivelmente o mais importante do Brasil. São mais de 30 milhões de pessoas que dependem diretamente do consumo dessa água. E, curiosamente, né, acho que sem a gente buscar culpados, eu acho que é importante entender a história. Né? Então, a gente começa muitos séculos atrás, quando a gente se vira de costas para o rio, quando inventaram, né, a descarga. E, curiosamente, eu acho que vou convidar a sociedade, eu como sociedade, representando São José dos Campos, né, aqui com o nosso secretário Manara não presente, mas o prefeito Anderson, eu tenho certeza que está todo mundo trabalhando com o mesmo foco. A gente recebe a água de Jacari, a gente entrega a água para Caçapava, então não existe divisão política aqui, né, não é a mesma água que a gente consome, mas em algum momento a gente começou a jogar o esgoto no rio, no mesmo lugar que a gente bebe a água. O esgoto doméstico. Doméstico. Entendi. E no nível de consciência que nós temos hoje, a nossa geração, já dá para a gente mudar essa história, né? Não dá para a gente aceitar mais esse equívoco que começa com a rainha da Inglaterra, que criou esse equipamento, a privada, né? Tinha um deslumbre lá que iria para o rio e encontrar o mar e tal. E hoje a gente já tem consciência, várias formas de tratamento, sendo privado ou quando o próprio município assume essa responsabilidade. E uma das informações que a Unesp traz, que é a que eu mais gosto de compartilhar com a Sabesp, com o poder público, é que a responsabilidade é da sociedade. É de todos. Então, hoje, por exemplo, eu vim de Talcara e lá estão buscando aprovar uma lei municipal que convida, transfere para cada residência, para cada empreendimento, que ela trate a água através de uma biodigestora ou de um sistema de tratamento residencial antes de entregar para o município ou para a Sabesp. E dessa forma que a gente consiga chegar com a água de volta para a calha do rio já cristalina novamente, né? Sem mau cheiro, e que a gente realmente... Outra coisa muito interessante, Cleia, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que tratar o rio, uma vez que a cidade se volta de frente para o rio, existem dados científicos que mostram que isso representa expansão da consciência. Não, então é muito mais do que só ir lá remar no rio ou ter água limpa novamente. Nós temos dados econômicos importantes, que, por exemplo, a valorização imobiliária do metro quadrado da cidade. Nós temos aproximadamente 16 mil moradores no Urbanova, né? São quase 4 mil ou 5 mil residências. Imagina que cada residência, valorizando 20 mil reais no metro quadrado, quantos milhões de reais a mais em um único bairro. Né? Então, a gente investindo 3 milhões no Rio, construindo deck, tratamento de água, só na valorização imobiliária nós vamos ter centenas de milhões de reais em retorno. Isso são dados reais. Outro dado que acontece é a diminuição de pessoas no hospital. Um dos maiores gastos que a gente tem público é em saúde. Quando a gente trata a água, as crianças passam a ter mais saúde, entendem a relação das ruas com o rio, param de jogar lixo na rua, elas passam a ter uma saúde melhorada, se alimentam melhor devido a esse dado de expansão da consciência. E, por último, o senso de segurança. Né? Um lugar onde tem passeio turístico, onde você chega e vê os decks, tem câmera de monitoramento, dá aquele sentimento de segurança. E segurança é igual bolsa de valores. Se a bolsa está segura, tem mais investimento. Então, a gente traz investimento para o município. Vem mais empresas, vem pessoas comprar residências aqui, vem passar final de semana. Então, o turismo, né, ocupar o rio, tem todos esses retornos que é muito além do que simplesmente ter água limpa ou navegar. Então, a gente tem diversas informações que hoje foi uma união, né? Eu acho que o rio ele traz essa principal mensagem para mim, que estamos todos juntos nessa geração que está realmente fazendo, né, nossa obrigação agora de trabalhar bastante para mudar a realidade. O rio está muito melhor do que 10 anos atrás, por isso que hoje eu vim convidar vocês para o 6º Passeio Ecológico do Urbanova, né, junto com a família da Vole, a Fazenda da Vole, o supermercado Vila Real. Nós temos um grupo de empresas que acredita, assim como Jacareí já está realizando atividades, Itaocara. Nós precisamos nos unir, esses 39 municípios,
porque o rio ele nos conecta, né? E assim como um bote, né, de rafting, que eu venho do esporte, Sim. se cada um remar para uma direção, a gente não chega a lugar nenhum, né? E eu acabei de chegar de um município, né, e de um país também, de Taiwan, que está respirando essa mentalidade. Eles não têm lado, direita ou esquerda, né? É um município no Brasil que, se você pergunta, você é de direita ou esquerda? Eles falam, não, aqui a gente é imparcial, aqui é performance política para nós. Apolítico, né? É apolítico. E a gente tá juntos, né? Estamos juntos. Um exemplo, por exemplo, nesse passeio ecológico, que vai acontecer esse sábado e domingo, né? Que nós vamos realizar, vai estar presente, né? Eu tenho 2 vereadores que são de lados opostos e um convidou o outro para vir remar juntos. Então, acho que esse é o momento, né, da gente unir essa BESP. Na parte educacional, a gente quer muito desenvolver a escola flutuante. A gente gostaria de contar com vocês para isso, não só aqui. A Jacareí está encontrando o seu caminho também. E a gente, juntos, né, pelo Rio Paraíba, pela nossa sociedade, se unir para esse bem comum aí, que é a água. Aliás, convidar vocês, porque é importante conhecer o rio, né? Eu estava num grupo na Câmara de Vereadores aqui de São José dos Campos, todos em nome do Rio Paraíba. Eu perguntei, quem conhece o Rio Paraíba aqui, né? Aí poucos conheciam. Então é importante conhecer o rio para poder preservar. Então convido vocês para navegar lá com a gente também. Gabriela e Rogério, vocês dois estão ligados diretamente com o Rio Paraíba. Na verdade, pergunto, o Rio Paraíba ainda está poluído? Por exemplo, se um cidadão vai lá pescar, pega um peixe, esse peixe, ele pode consumir esse peixe ou não hoje? Hoje pode, assim, Hoje pode, sem nenhum problema. A gente tem, quando eu falo o rio, ele principalmente é a captação de água, você pega ele naturalmente, né? Então tem todo o tratamento para a população. Aí tem esse cuidado que a gente tem para poder dar para a sociedade uma água com algumas químicas ali, até para poder prevenir. Por exemplo, o flúor, uma das químicas que a gente usa, que há décadas, acho que a redução que teve de problema de dente depois que teve flúor na água é absurda. Mas quando a gente fala em despejar o esgoto, esse pré-tratamento, como ele bem estava falando, é importantíssimo. Assim, então, ter uma conscientização da população com relação ao esgoto que eles despejam, não só no próprio rio já diretamente, mas também nos próprios esgotos dentro de casa, isso é importantíssimo. Assim, é algo que a gente sempre vislumbra um tratamento adequado, uma preocupação com algo clandestino que possa afetar essa qualidade da água. Mas assim, hoje o rio ele é totalmente potável. Assim. E lá em Jacareí, o SAI monitora todo o trecho, né, de Jacareí. Juntamente com a CETESB também, ela tem um monitoramento. Então, isso é muito rigoroso. Que é o órgão responsável pela regulação do meio ambiente. Né? Que é o órgão responsável. Eu queria fazer só um adendo aqui, aproveitando essa mensagem do Pedro. Nós unimos 4 cidades aqui no Vale do Paraíba, onde o rio passa. Rogério, o Manara atrasou, mas levou o filho à escola, mas acabou de chegar. Bom dia, Manara. Bom dia. Chegou cedo para a entrevista, né? Pegou do meio para o fim, mas tudo bem, faz parte. E sabe que foi incrível. Bom dia. Bom dia. Desculpa, atrasa. Minha mulher saiu para a academia e levou a chave dos 2 carros. Foi isso que aconteceu. Eu estava dizendo aqui exatamente, a figura chegou nesse momento. Né? Que nós, aqui, pela brilhante ideia do Manara, né? Nós unimos aí 4 municípios onde o rio passa. Então, a gente está falando de Jacareí, as 4 secretarias de meio ambiente unidas com o mesmo propósito. Então, o Manara fez essa união aí, agradecer ele aqui publicamente, né? Então, hoje, Jacareí, São José, Caçapava e Taubaté tem esse trabalho em conjunto. Começamos esse trabalho em conjunto só e a gente está ali trabalhando, vai trabalhar em pró ao meio ambiente das 4 cidades, nos quais o rio corta essas 4 cidades. Né? A gente fala aqui sobre o Rio Paraíba, né? De modo geral, o Rio Paraíba, a cara do Rio Paraíba, mas esquece que vem aqueles córregos, aqueles riozinhos que desembocam no rio. Exato. E que são muito poluídos. E aí, como é que faz? Os afluentes. Exatamente, como é que faz as coisas? Como é que acontece isso na vida do cidadão? Acho que a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é em tratar despejos irregulares. Então, o primeiro ponto é começar das empresas de esgotos que estão jogando todo os seus resíduos ali sem o tratamento. Sem uma ação, Gabriela, sem uma ação do poder público, isso não vira, né?
Precisa ter, eu acho que não só uma ação do poder público, mas também uma conscientização, acho que isso é importantíssimo ter, e o envolvimento também da sociedade, porque, por exemplo, a gente tem ações de reflorestamento dentro da Sabesp, temos outras ações de educação socioambiental nas escolas, mas ainda assim a gente precisa que a população haja junto. O poder colocar uma lei, a CETESB é muito rigorosa, como o secretário bem disse, mas ainda assim, se a população não ajuda, acho que não vence, a gente vai estar sempre ali sugando gelo. Rogério, sobre as nascentes em Jacareí, por exemplo, a nascente do Córrego do Turi, que é lá no Jardim Colônia. No Jardim Colônia. Está tudo bem? Tá tudo bem, não é uma nascente só, são algumas nascentes. A primeira, tem uma lá quase perto do Sindicato Rural. Do sindicato, ali tinha, inclusive, uma plaquinha lá, que nasce. Não tem mais, eu passei por esses dias e não vi nada. O que aconteceu? Essa nascente está lá, né? Na verdade, ela existe. A gente tem um programa de cuidados da nascente, que é o programa Renascentes, né? Que o município é adepto a isso. Esse programa tem buscado aí pagar serviços ambientais, o PSA, para o agricultor que cuidar da nascente, proteger. Essa placa, ela na verdade, ela foi danificada por algum motivo, algum morador, enfim, mas a gente está recolocando. Temos o georreferenciamento de todas as nascentes que compõem o Córrego do Turi, que é o principal afluente do Paraíba hoje, que corta o município de Jacareí praticamente inteiro, né? E o Córrego do Turi está despolido ou não? Porque ainda tem algum problema de mau cheiro, dependendo da época, né? Tem possivelmente alguns pontos aí, que é uma cidade muito antiga. O SAI tem trabalhado constantemente nesse empenho, né, de resolver, mas assim, a gente tem praticamente 98%, 99% dos esgotos coletados, né, e que vão para tratamento. A gente deve ter algum ponto ou outro clandestino, que aí a gente está mapeando lá, o SAI está mapeando isso para corrigir. Manara, chegou uma conversa aqui, estamos quase no finalzinho da nossa entrevista aqui. Manara, que é o secretário de Meio Ambiente, na verdade, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos. Quando você fala em meio ambiente, não é só rio, né? É muito mais que isso, né? Tem o rio, tem a fauna, tem a flora. O que você vai falar para a gente sobre isso, sobre a Semana do Meio Ambiente aqui na Rádio Jovem Pan? Isso, é uma semana muito importante, né? Porque na verdade, é um chamamento para uma reflexão muito grande, né? O meio ambiente, na verdade, ele por excelência, é capilar, é transdisciplinar, né? Então, ele está em todos os momentos, ele reflete muito na qualidade de vida. Então, é isso que é importante para que a gente tenha essa compreensão e possa hoje discutir, por exemplo, a adaptação dos municípios, ao enfrentamento das mudanças climáticas. Tudo isso tem muito da questão, né, dos investimentos e da atuação na questão ambiental, mas também, por exemplo, como o Rogério falou, né, que agora nós estamos alinhados e num momento muito especial, porque esses municípios estão debruçados na discussão das principais políticas públicas, mãe do ordenamento territorial. Então, o ordenamento territorial também é uma questão que invoca muito a qualidade ambiental urbana. Então, nós vamos discutir no mesmo período Taubaté, Caçapava e São José dos Campos. Estaremos debruçados no plano diretor. Jacareí terminou agora, entregou o plano diretor, está discutindo o zoneamento. Então, nós temos nesses 2 anos um desafio de analisar, discutir no que essas políticas públicas tão importantes como o plano diretor dessas cidades podem contribuir justamente na busca de uma cidade mais resiliente, mais sustentável, também para enfrentamento desse desafio que é as mudanças climáticas, porque não existe mais São Paulo terra da garoa, né? Não. Agora são grandes tempestades, a drenagem passa a ser muito importante. Então, além da questão da poluição das águas, qualidade do ar, drenagem, arborização urbana, são fatores muito relevantes para nós. Então, o problema de poluição é terra, água e espaço. Seria isso? O ar. Né? Então, a coisa realmente... Além não tem, né, poluição, quando eu falo do espaço, com dados, enfim, que acabam interferindo de uma certa forma. Por mais que haja tecnologia, de uma certa forma interfere também, né? Não sei se vocês concordam comigo. O que o Manara colocou é importante. O meio ambiente não tem fronteiras, né? Então, entre municípios, não existe onde para o meu município e começa o outro. Mais poluído, né? O Rio, por exemplo. Então, assim, trabalhar em conjunto vai ser muito importante aí para esse ambiente ecológico e esse potencial ecológico que o Vale do Paraíba tem, né? Pedro, acho que em termos de meio ambiente também, o reflorestamento,
tudo isso acaba ajudando ou atrapalhando? Dá a impressão que ajuda muito, né? Que isso melhora a qualidade do ar também, né? Porque, de repente, você no passado, quando você tinha aquelas grandes fazendas, que é na produção de animais para a pecuária leiteira, depois virou corte, e hoje está sempre tentando unir as duas partes, flora e também a parte de fauna. Como é que se fala sobre isso? A questão a árvore, né? A árvore ela evapotranspira, né? Ela soa, ela solta vapor, ela puxa água pelas raízes, ela aumenta a umidade do ar, né? Diminui a temperatura. Sem a árvore, sem a mata ciliar, não há rio, o rio morre, é um rio morto. Verdade, né? Os peixes dependem diretamente, a alimentação da cadeia alimentar dos peixes está na mata ciliar. Então, há uma cidade arborizada e nós estamos aqui numa região trabalhando unida, isso é maravilhoso ver, né? Não tem fronteira, mas as cidades de forma conjunta trabalhando. São José dos Campos é um modelo mundial de arborização. Nós temos nossas árvores catalogadas, temos cada dia mais árvores. Agora, dentro de tanta informação, da gente saber a importância de a gente trazer a floresta para dentro da nossa cidade, para os topos de morro, né? Que isso vai estar diretamente ligado à nossa eficiência energética. Por exemplo, os condomínios, né? A obrigatoriedade de cada casa pelo menos ter 2, 3, 4 árvores ao entorno, ele vai diminuir o uso de energia, de ar-condicionado, vai ter pássaros, vai ter bem-estar para a família. Mas essas informações científicas são dados, para nós aqui é fácil entender. Agora, realmente, se eu for escolher uma mensagem, eu acho que eu estou muito alinhado aqui com a Clé, que é a responsabilidade hoje de trazer a sociedade para isso. Né? Que Manara, Rogério, a gente tem já esses dados, tem iniciativa pública, parece que entendeu e embarcou nessa. Agora eu queria reforçar o quanto a gente já tem uma transformação na próxima geração na escola. Por favor, rapidinho, tá? Esgotou o tempo já. E que a sociedade venha para participar. Então, politicamente, a gente também criar as atividades no rio, que a Unesp comprova aqui que uma vez que uma criança, um adulto navega o rio, tudo isso que a gente está falando aqui, ele coloca em prática no dia a dia. Eu acho que não podia ser melhor assim, esse encontro entre essas pessoas que fazem da nossa cidade, da nossa região, dias melhores. A BESP, Jacareí, na Prefeitura, Manaus, São José e também o Pedro Leiva, que tem esse projeto de trabalho dele que não é só curtir, muito mais que isso, né? A consideração da natureza. Obrigado a vocês, tenham um bom dia e muito obrigado de verdade, porque foi muito bacana esse papo com vocês aqui hoje.